Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. É mais ou menos a mesma lógica do que a gente viu na aula passada, aplicar a lei de Gauss, só que na aula passada a gente aplicou com simetrias esféricas, então distribuições esféricas de carga, e agora a gente vai falar um pouco de problemas com simetria cilíndrica, onde na verdade a gente pode usar gaussianas de formato cilíndrico por serem mais apropriadas para resolver os problemas, tá? Bom, antes de a gente explorar então os cilindros, vamos falar um pouquinho sobre as diferentes formas que as questões têm para apresentar para vocês a densidade de carga de um cilindro. Então eu tenho um cilindro, que aqui é qualquer cilindro carregado, ele pode ser maciço isolante, ou pode ser oco, aliás, ou pode ser condutor. A diferença é que se ele for condutor, ele só vai ter carga na superfície, tá, dele. Em geral, a gente considera cilindros infinitos, ou seja, eles são tão longos, mas tão longos, que praticamente não me interessa as tampas desse cilindro. Então, por mais que eu pegue um segmento de comprimento L de um cilindro muito longo, tá? A tampa não me interessa, ele é muito longo e eu pego um segmento L só para analisar o que acontece com a carga naquele segmento L, tá? Então, pessoal, no fundo é assim, ó, se ele for condutor, a gente já viu, a carga está só na superfície externa, tá? Então, de novo, não tem carga na tampa porque o cilindro é infinito, e aí no segmento L só vai ter carga na área lateral externa do cilindro, tá beleza? Se ele for maciço, isolante, volumetricamente carregado, aí ele vai ter nesse segmento L carga por todo o volume dele, tá bom? Então funciona assim, ó. Se eu quiser calcular uma densidade linear de carga, eu estou falando de quanto de carga por segmento de comprimento L. Pessoal, se for condutor, repito, só tem carga na área externa lateral. Se for isolante maciço volumetricamente carregado, tem carga por todo o volume desse segmento L. Mas em ambos os casos, eu posso falar de quanto de carga por comprimento, tá? Então, para o cilindro, é sempre uma boa a gente se atentar para a densidade linear de carga. Não me interessa se ele é condutor ou isolante, é quanto de carga naquele segmento. O que vai mudar é que se for condutor, só tem carga na superfície externa lateral. Se for isolante, naquele segmento L, aí vai ter carga por todo o volume, né? Volumetricamente carregado. Mas, enfim, densidade linear, quanto de carga por segmento L do meu cilindro. Bom, então se ele for condutor, né, sem tampas, porque eu estou considerando um cilindro praticamente infinito, só vai ter carga na superfície lateral externa. Então se eu quiser calcular a densidade de carga superficial aqui na superfície externa, é quanto de carga dividido pela área da minha superfície lateral externa. Tá? E a área da superfície lateral externa é a área do cilindro. Você pode pegar qualquer tabela de geometria aí, você vai ver que a área lateral do cilindro é o comprimento da circunferência dele aqui, ó, 2πr vezes a altura, 2πr vezes L. Essa é a área, tá? Então 2πr vezes L, e tá aqui a tua densidade superficial de carga. Pessoal, agora veja que apareceu aqui, ó, carga por unidade de comprimento, Q sobre L. Q sobre L é lambda, então existe uma relação entre sigma e lambda para os cilindros condutores infinitos uniformemente carregados. Tá? Então eu só estou falando isso porque dependendo da questão vai te dar o sigma, dependendo da questão vai te dar o lambda, e se você quiser transitar de um para o outro, então no condutor o sigma é lambda sobre 2πr. Tá? Se ele for isolante, infinito, né, sem tampas de novo, maciço, volumetricamente carregado, ele vai ter carga por todo o volume. Então eu posso definir um ρ, que é a carga pelo volume total desse segmento L, e o volume total desse segmento L, o volume desse segmento cilíndrico, é a área da base aqui, πr² vezes L, né? Então, πr² vezes L, área da base vezes altura, né? Área da base vezes altura que a gente vê em geometria. Então, πr² vezes L, e aí de novo apareceu aqui, ó, Q sobre L, que é o lambda. Então, o ρ é lambda sobre πr². Conclusão, existem diferentes formas de apresentar a densidade de carga de um cilindro, ou lambda
ou sigma ou ρ. E aí existe relação entre sigma e lambda se for condutor e existe relação entre ρ e lambda se for isolante volumetricamente carregado. Então, é só para transitar de uma densidade de carga para outra, aí se for necessário. Beleza. Então vamos lá, ó. Um cilindro infinito, tá? Primeiro exemplo aqui, ó. Cilindro condutor, entre aspas, infinito, ou seja, muito longo, uniformemente carregado. Se ele é condutor, já sei que só vai ter carga aqui na superfície externa, tá? Então ele tende a infinito aqui para os dois lados, e eu vou analisar um segmento L, tá? Mas ele só tem carga na superfície externa. Beleza. Então, pessoal, de novo, ó, pela simetria do problema, isso aqui é um problema de simetria radial, de novo, então eu posso pegar qualquer eixo radial, basta eu pegar um eixo radial, analisar o que acontece nesse eixo radial e eu vou saber o que acontece em todo o espaço. Tá? Então, se eu tiver aqui um raio de 30 centímetros e calcular o campo a 1 metro aqui, é a mesma coisa que a 1 metro lá para baixo, a mesma coisa que 1 metro aqui para frente, 1 metro lá para trás e assim por diante. Por isso que eu só me interesso, tá, por um eixo Rzinho, um eixo radial de distância até o centro. E aí eu quero campo e potencial em todo o espaço. Gente, é a mesma lógica da aula passada, tá? Então, vou fazer para Rzinho maior que Rzão, aqui fora, Rzinho menor que Rzão e Rzinho igual a Rzão. Aí eu consigo o campo e o potencial em todo o espaço. Beleza? Então, vamos começar com um campo, começar com Rzinho maior que Rzão, um ponto qualquer aqui fora. Já sei pela simetria, tá, gente? Embora eu estou pegando aqui um segmento, repito, esse cilindro é infinito. Tá? Se o cilindro é infinito, o campo é radial. É muito parecido com uma barra infinita. Então, se o campo é radial, ou ele é radial para fora ou radial para dentro no cilindro. Como eu estou considerando cargas positivas para facilitar, e você que vai ter que se atentar ao sentido do campo, se a carga for positiva ou negativa, o campo aqui é radial para fora. Tá? Então, carga positiva, radial para fora, né? Para cima aqui no meu eixo R aqui. Se a carga do cilindro fosse negativa, aí esse campo seria radial para dentro, tá bom? Então, esse é o meu campo elétrico aqui, que eu quero saber o módulo dele. E aí, gente, como que a gente faz isso, então? Vamos usar a lei de Gauss. Pessoal, vou tentar chamar a atenção de vocês de novo, a mesma coisa que eu fiz para a esfera. A lei de Gauss pode ser usada para calcular o campo, desde que a gente desenhe uma gaussiana útil, né? A gaussiana pode ser imaginária e é uma superfície fechada que passe pelo ponto. Então eu posso imaginar uma superfície que passe por todos os pontos, pessoal, a essa distância Rzinho, ó. Então ela tem que ser plana aqui, né? Ser plana para passar por todos os pontos que tem o mesmo campo elétrico, então uma superfície aqui plana. Mas, se eu pegar lá embaixo, ela tem que passar também por todos os pontos na mesma distância Rzinho. Se eu pegar aqui na frente, ela tem que passar por todos os pontos na distância Rzinho. Se eu pegar lá atrás, tem que passar por todos os pontos uma distância Rzinho. Gente, então no fundo eu tenho que usar a lei de Gauss, né, que passe por todos os pontos na mesma distância Rzinho. E a superfície que faz isso é uma superfície cilíndrica, né? Então, se eu pegar toda a superfície lateral do cilindro, ela vai passar por todos os pontos a mesma distância Rzinho aqui do centro. Tá? Então, eu pego uma gaussiana fechada, a gaussiana com tampa, tá, gente? Uma superfície fechada, então ela envolve um segmento L desse cilindrão infinito aqui. Tá? Então, a gaussiana tem tamanho L aqui, as duas tampas e a área lateral aqui em volta, passando por todos os pontos a uma distância Rzinho. Vantagem disso, repito com vocês, é que em todos esses pontos da superfície lateral, o campo tem a mesma direção, radial para fora, mesmo módulo, que está a mesma distância do centro e mesmo sentido, né? Ou para fora ou para dentro, dependendo do sinal, tá? Dependendo do sinal da carga do cilindro. Faltou um O aqui. Então vamos lá, ó. Integral fechada na minha gaussiana de EdA é Q interno sobre ε0. Se você voltar na aula de lei de Gauss, eu falei que se a gente usar uma gaussiana cilíndrica,
a gente pode abrir essa integral fechada no cilindro em 3 integrais abertas, ou seja, uma integral na superfície lateral, uma integral numa tampa e uma integral na outra tampa. Tá? Então fica integral de E dA cosseno na superfície lateral, integral de E dA cosseno na tampa 1, integral de E dA cosseno na tampa 2. Agora vamos lá. O dA, ele é aquele vetorzinho de área, o elemento de área que tem direção normal à superfície, o versorzinho normal. E na gaussiana, o versor normal é sempre para fora dela, a gente convencionou assim. Então, nesse ponto, ó, eu vou ter um nzinho para fora, perpendicular à superfície, então vai estar junto do campo. E nas tampas, lá atrás eu não estou desenhando, mas nas tampas, ó, como a tampa é horizontal, aliás, é vertical, o nzinho vai estar na horizontal, 90 graus com a tampa. Isso, 90 graus com a tampa. Então, o que vai acontecer? Na lateral, o ângulo entre o A, aliás, entre o E e o N, que é esse ângulo aqui, é 0 grau. Tá? Nas tampas, pessoal, se eu pegar o campo elétrico aqui, ó, nessa região com a tampa, é 90 graus, o campo é radial. Então, se o campo é radial e a normal ali é horizontal, o ângulo nas tampas entre o campo e a normal é 90 graus. A vantagem disso é que o cosseno de 90 é 0. Então, eu só vou ter a integral na superfície lateral, pessoal. Nas outras, vai embora, cosseno de 90 é 0. Tá? Então, eu uso uma gaussiana cilíndrica, vai dar 0 a integral nas duas tampas e eu vou ficar só com a integral na superfície lateral. Então, fica E integral... Bom, aí o E saiu da integral, né? Porque, como eu disse, é constante para todos os pontos da lateral. A mesma distância Rzinho é tudo mesmo E, módulo de E. Então, ele sai da integral, fica E vezes a integral de dA. Pessoal, vamos lá. Agora é que complica, né? Quem é a integral de dA da gaussiana? É a área total da gaussiana. Mas espera aí, área total do cilindro? Não, porque só sobrou a integral na lateral, gente. Então, essa integral de dA vai dar a área lateral da superfície gaussiana. Não é desse cilindro cinza aqui, tá? Essa integral é da gaussiana, então vai dar na área lateral da gaussiana, que é 2πr, que é o comprimento da circunferência, mas cuidado, 2πrzinho, tá? 2πrzinho, que é o raio da gaussiana, não é Rzão, hein? Então, 2πrzinho vezes L, tá? Então, aqui fica 2πrzinho vezes L, que é a área lateral da gaussiana. E agora? Quem é a carga interna à gaussiana? Vamos lá, gente. Pessoal, a gaussiana não é carregada, tá? Quem é carregado é esse cilindro cinza. Então, foi a discussão do primeiro slide. Ou seja, a carga interna nesse segmento L, pessoal, é a densidade superficial de carga, porque eu estou falando de um cilindro condutor, então só tem carga nessa superfície cinza externa, tá? E aí... então, a densidade superficial vezes a área superficial do cilindro cinza, não da gaussiana, porque quem tem carga é o cilindro cinza. Tá? Então, a densidade superficial é a carga pela área, mas é a área lateral do cilindro cinza, onde a carga está realmente distribuída. Então, a carga interna é sigma vezes 2πrzão, aqui, ó, que agora eu estou falando do cilindro cinza, que é ali que está a carga distribuída. Então, 2πrzão vezes o segmento L, que é o segmento da minha gaussiana aqui que ela pegou. Tá? Então, sigma 2πrzão L. Troca lá. Então, E, 2πrzinho Lzão, sigma 2πrzão Lzão. Cancela π, cancela 2, cancela o Lzão. E nós matamos aqui o campo a uma distância Rzinho aqui do centro. Tá? Então, no cilindro condutor infinito, campo a uma distância radial fora do cilindro, se o cilindro for infinito, né? Aproximação de infinito, é sigma Rzão, ε0 Rzinho. Tá bom? E aí, eu acho muito interessante destacar isso, você pode usar essa fórmula sem problema nenhum, mas eu quero mostrar um resultado bem curioso. Ó. Se eu trocar o ε por k, que é 1 sobre 4π ε, né? Então o ε é 1 sobre 4π vezes o k,
e trocar o sigma em função do lambda que a gente fez no primeiro slide, eu consigo mostrar que essa fórmula é exatamente igual a essa fórmula aqui. E por que eu estou fazendo isso? Porque se você voltar algumas aulas atrás, você vai ver que essa fórmula é a fórmula para o campo elétrico radial no entorno de uma barra fina, infinitamente fina e infinita. Tá? Então, esse campo do cilindro carregado fora do cilindro, pessoal, é a mesma fórmula da barra localizada na origem, barra infinita localizada na origem. O que é análogo ao teorema de Newton das esferas. Lembre, né? Uma esfera, fora dela, se comporta como se ela fosse uma carga pontual. Um cilindro infinito, fora dele, se comporta como se ele fosse uma barra fina na origem. Então, você pode usar direto a fórmula da barra fina, 2K lambda sobre Rzinho, tá? Ah, mas a questão não me deu o lambda, a questão me deu o sigma e pede o campo lá fora. Posso continuar usando essa fórmula? Pode, desde que você calcule o lambda a partir do sigma que a questão te deu, não tem problema nenhum. Tá? Então, gente, cilindro, cálculo fora dele, seja o campo ou seja o potencial, é só lembrar que ele se comporta como uma barra fina na origem, tá beleza? E da onde eu tirei isso? Da lei de Gauss. Por isso que é importante a gente conhecer a lei de Gauss e saber usar a lei de Gauss, tá? Bom, cilindro condutor infinito, campo na superfície. Pessoal, na superfície o campo não está determinado, a gente já falou isso várias vezes. Se o cilindro é condutor, tem carga só na superfície, o campo superficial é indeterminado. E o campo dentro é nulo, tá? Então não vou mais ficar perdendo tempo explicando isso, são as propriedades aí dos condutores que a gente já vem debatendo há tempo. Então na superfície do condutor carregado, campo indeterminado, e dentro o campo é zero. Vamos para o potencial. Então primeiro, potencial lá fora. Gente, agora sem perda de tempo. Potencial lá fora, o cilindro se comporta como uma barra infinita, tá? Localizada na origem, bem fininha aqui. Então volta lá nas aulas de potencial de distribuição contínua, você vai ver que a fórmula que vale para uma barra localizada na origem infinita, tá? Sem espessura, uma barra fina infinita na origem, era essa fórmula aqui, né? 2K lambda ln de R de referência sobre R. Tá? Então cuida, porque nesse caso o potencial zero não é lá no infinito, tá, gente? O potencial zero, lembra, ele ficava a uma distância R de referência, fora do cilindro aqui, tá? Então, o R de referência é o lugar onde o potencial é zero, que ou a questão vai te dar, ou ela vai deixar você escolher em algum momento, tá bom? Então, pessoal, cilindro condutor, potencial lá fora, 2K lambda ln de R de referência sobre R. E se a questão não te der o lambda, te der o sigma, a gente acabou de ver como é que faz para converter de um para o outro. Mas a fórmula pode ser usada essa aqui. Potencial na superfície, o potencial é contínuo, então já falamos isso várias vezes. Basta pegar a fórmula de fora, trocar Rzinho por Rzão, tá? E aí você vai ter então o potencial na superfície, 2K lambda ln de R de referência sobre Rzão. Tá? Então não há descontinuidade, só trocar Rzinho por Rzão e acabou. E se eu pego o potencial interno, gente, de novo, condutor, potencial interno, ele tem, não tem DDP interno, então o potencial interno é o mesmo potencial da superfície e é constante. Então meu potencial interno constante em qualquer ponto aqui dentro, igual ao potencial da superfície que calcula por essa fórmula aqui. Tá beleza? Então é isso aí. Agora vamos para o nosso cilindro isolante, maciço, uniformemente carregado, ou seja, volumetricamente carregado. De novo, tendendo a infinito, e eu vou só analisar o que acontece num segmento L dele. Mas tem carga por todo o volume, tá? Tem carga volumetricamente aqui colocada. Vamos nós, gente. Simetria radial, então posso pegar um campo radial. O campo é radial para fora ou radial para dentro, dependendo do sinal da carga. Eu estou fazendo para positiva, então é radial para fora, tá? E aí, Rzinho maior que Rzão, eu já sei que é teorema de Newton, o análogo do teorema de Newton. Então eu posso usar a fórmula
da barra infinita, sem espessura, né? 2K lambda sobre R. E se a questão não te der o lambda, te der o ρ, aí lembra, né, que tem a relação entre o lambda e o ρ para você poder calcular aí dependendo do que a questão te deu. Tá? Então, fora do isolante, barra infinita sem espessura. O sentido depende da carga do cilindro. Beleza. Na superfície, pessoal, o campo ele não é indeterminado, ou seja, agora é um isolante maciço, então o campo na superfície é bem determinado, é contínuo, a gente já viu isso, então basta trocar Rzinho por Rzão na fórmula e eu vou ter o campo na superfície do meu cilindro isolante maciço, volumetricamente e uniformemente carregado. Então 2K lambda sobre Rzão. Se eu pegar aqui dentro agora, gente, de novo, vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz para a parte de dentro da esfera isolante, ou seja, usar a lei de Gauss, tá? O campo não é nulo aqui dentro, porque esse cara é um isolante, então eu posso ter campo lá dentro, eu posso ter diferença de potencial lá dentro, e eu só estou repetindo a argumentação que a gente viu lá nas esferas. Então, de novo, pessoal, se a simetria disso aqui é radial, eu posso pegar qualquer ponto, a mesma distância radial aqui do centro, e o campo vai ter o mesmo módulo, para poder pensar uma gaussiana aqui para o sistema, né? Gente, se eu pegar todos os pontos com a mesma distância Rzinho do centro, a minha gaussiana, de novo, vai ser cilíndrica. Tá? Então eu posso pegar uma gaussiana cilíndrica que passe por todos os pontos aqui dentro, ó, a mesma distância Rzinho do centro. Tá? Então posso usar a lei de Gauss, integral fechada de EdA, Q interno sobre ε0. De novo, pessoal, Q interno agora, como a minha gaussiana está dentro do cilindro, é só a carga interna, tá, da gaussiana aqui, só a carga interna da gaussiana, não é a carga total do cilindro cinza, só a carga interna gaussiana. De novo, vou pegar a minha integral fechada no cilindro e abrir em 3 integrais abertas. Tá? E aí, de novo, o meu nzinho é o versor normal na superfície da gaussiana, para fora. Tá? Então, fica EdA cosseno de 0 na lateral, entre o n e o e. Nas tampas vai dar cosseno de 90, porque o campo é radial, o meu n é horizontal nas duas tampas, por isso que nas duas tampas vai acabar dando 0 a integral, e eu vou ficar só com essa integral na lateral. O e é constante na lateral, mesmo módulo, né? Então ele sai da integral, fica a integral de dA, que é interno ε0. De novo, gente, aí é um momento tenso, né? Integral de todos os pedacinhos dA vai te dar área. Área de quem? Área do cilindrão cinza? Não, pessoal. Área, ó, veja de onde veio, ó, a área da lateral da gaussiana. Então, é 2πrzinho, que é esse comprimento de circunferência aqui, vezes L. Tá? Então, 2πrzinho vezes L. É a área lateral da gaussiana verde que a gente desenhou aqui. Carga interna. De novo, carga interna, pessoal, é a carga interna total aqui do cilindro cinza? Não, é só a carga interna no volume da minha gaussiana verde que eu tenho aqui. Então, a carga interna é ρ vezes o volume da minha gaussiana. E o volume da gaussiana, a área da base aqui, ó, a área do prisma, né, em matemática, a área do prisma cilíndrico, né, a área da base, que é πrzinho quadrado da gaussiana vezes a altura, que é L. Então, πrzinho quadrado vezes L, está aqui a nossa carga interna, a minha gaussiana. Joga lá. Então, E2πrzinho L, πrzinho quadrado L vezes ρ, ε0, cancela, cancela, e está aí a fórmula do campo na parte interna do cilindro isolante maciço uniformemente carregado. Então, veja que dentro do cilindro o campo cresce, né, diretamente proporcional a Rzinho. E lá fora ele decresce inversamente proporcional a Rzinho, porque é 2K lambda sobre Rzinho. Tá? Beleza, e o potencial então, vamos lá. Então, meu potencial, primeiro, lá fora, né? Lá fora a gente já viu o teorema de Newton, o análogo do teorema de Newton. Então, barra fina, infinita, né? Barra fina, sem espessura, infinita.
Mesma fórmula, 2k lambda, Ln de R de referência sobre R. E se você quiser a relação entre o lambda e o ρ agora, porque isso aqui é isolante maciço, então tem carga em todo o volume. Então, se você precisar, a relação entre o lambda e o ρ está aqui, foi a nossa primeira coisa que a gente discutiu na aula. Tá? Então, de novo, lembra que o R de referência é o local aqui fora, onde o potencial é zero, e esse local não é o infinito. Tá? Então, o potencial zero é no R de referência. Para Rzinho igual a Rzão, o potencial é contínuo, não tem descontinuidade nenhuma, então basta você pegar a fórmula de fora e trocar Rzinho por Rzão e acabou, está resolvido o potencial na borda, aqui na superfície externa do cilindro isolante maciço uniformemente carregado. E, por fim, o potencial lá dentro, né? Então, para Rzinho menor que Rzão, de novo, é a mesma história das esferas. Eu já conheço, pessoal, a fórmula do campo elétrico aqui dentro, conheço o campo elétrico lá fora. Então, eu posso calcular o potencial a partir do campo, mesma estrutura, tá? Então, mas de novo, essa fórmula te dá DDP entre dois pontos. Quais são os dois pontos que eu vou considerar? Volta na aula da esfera. A gente considerava entre o ponto dentro da esfera e o infinito. Por quê? Porque lá no infinito o potencial era zero. Aqui eu vou calcular a diferença de potencial entre um ponto dentro e o ponto lá fora, onde o potencial é zero. Só que esse ponto lá fora, onde o potencial é zero, não é o infinito, é o famoso R de referência. Tá? Então, a minha DDP vai ser calculada entre esse potencial desse ponto e um potencial lá fora no R de referência, que eu, sei lá, é o R de referência, a questão vai ter que te dar. Tá? Então, ó, fica o potencial na referência menos o potencial aqui do ponto que eu quero, igual, menos, esse menos é da fórmula, tá? De Rzinho aqui dentro até o R de referência, que é o local onde o potencial é zero fora do cilindro. Pessoal, de novo, como a fórmula para o campo dentro do cilindro e fora do cilindro é diferente, essa integral vai ser aberta em duas integrais. Uma dentro de Rzinho até Rzão, para a fórmula do campo dentro, e uma de Rzão até o R de referência para a fórmula do campo lá fora. É a mesma estrutura, gente, só estamos repetindo. Então, vamos calcular essas integrais separadamente, ó. A fórmula de, aliás, a integral interna de Rzinho a Rzão, troca aqui pela fórmula do campo lá dentro, faz a integral, papapá, não vou perder tempo aqui, você faz no papel aí no ladinho, chegou nesse resultado. Calcula a integral para a parte de fora, de Rzão ao R de referência, do campo externo dr. A fórmula lá fora é a fórmula da barra, né? 2k lambda sobre Rzinho. O K é o lambda constante, sai da integral, papapá. Isso aqui vai dar Ln, né? Então, integral de dr sobre R é Ln de R. Aplicado no valor final, fica Ln de R de referência menos Ln de Rzão. E aqui, gente, eu posso usar a propriedade do logaritmo de juntar esses dois Ln's. Então, fica Ln de R de referência sobre Rzão. É a divisão dos argumentos aqui. Tá? Então, ficou ó, a divisão, já juntei os Ln's. Tá? E aqui, o potencial da referência é o potencial do R de referência, que vale zero. O menos cancelou com esse menos, e aí eu acho finalmente o potencial desse ponto. Tá? E aí agora só vou uniformizar, porque aqui tem lambda, aqui tem ρ, então eu vou deixar tudo em termos de um só desses caras, tá? Aqui tem K, aqui tem ε0, então eles também estão relacionados. Eu só vou uniformizar isso e aí eu chego então nessa fórmula, tá? Então o potencial é ρ sobre 2ε0 que multiplica esses termos que dependem das distâncias do teu problema. R de referência é o valor onde o potencial é zero, pela milionésima vez. Rzão é fixo, tá? É o raio do cilindrão aqui. E Rzinho é a tua variável, a tua distância aqui dentro do centro até o ponto onde a gente está analisando. Tá bom? Bom, gente, é isso. E aí agora para praticar lá nas esferas a gente fez a mesma coisa, pegou uma casca esférica isolante para você praticar, calcular a lei de Gauss se quisesse, eu deixei só os resultados. Aqui também, se você quiser praticar a sua lei de Gauss,
praticar as ideias que a gente está trabalhando aqui, eu vou deixar os resultados. Então, para Rzinho maior que R2 lá fora do cilindro, o campo e o potencial são os campos e potenciais de barra, né? Análogo ao teorema de Newton. Só que cuida, né? Porque o ρ é a carga total pelo volume da casca, que é o volume realmente onde tem carga aqui, se ela for isolante, tá? Então, é o volume onde tem realmente carga. E o volume onde tem realmente carga, ó, é o volume total do cilindrão, volume de fora, πr2 vezes L, é o volume total, menos o volume da cavidade aqui. E o volume da cavidade é πr1 vezes L. Então, só cuida, né, que vai dar zebra. Então, a relação entre o ρ e o lambda está aqui. Tá, se você precisar. Pessoal, aqui no miolo, de novo, você teria que fazer uma gaussiana cilíndrica, mesma coisa, tá? Então faz uma gaussiana cilíndrica aqui no miolo. A carga interna da gaussiana cilíndrica é o volume da gaussiana cilíndrica menos o volume da cavidade. E aí você vai ter o campo e o potencial, tá? O potencial se calcula a partir do campo, então você determina o campo e depois integra daquele ponto até o R de referência. Vai dar uma loucura matemática, mas é legal praticar. Tá? A física não é difícil, o que vai ser difícil é você trabalhar os termos para chegar a matematiquez, né, nessas fórmulas aí. Então esse é o campo aqui dentro, esse é o potencial aqui dentro, e na cavidade, né, esse é o campo e o potencial na cavidade. Pessoal, o campo e o potencial são contínuos no espaço, então para Rzinho igual a R1 e Rzinho igual a R2, basta você trocar Rzinho por Rzão aqui nessas fórmulas, tá bom? O princípio de superposição continua valendo. Então, exemplo, se eu tiver um cilindro isolante com uma casca cilíndrica condutora por fora, ou duas cascas cilíndricas condutoras, uma casca cilíndrica por dentro, uma casca cilíndrica por fora, vale o princípio da superposição. Então, calcula campo e potencial para uma, calcula campo e potencial para outra, depois soma, subtrai vetorialmente, né, se for campo, e escalarmente se for potencial. Então, só a observação chama atenção de novo milionésima vez, o princípio da superposição continua valendo, tá? E a gente vai resolver ainda um último exemplo, que é o famoso plano infinito condutor, que a gente já sabe que o campo que ele gera, tá, é um campo perpendicular a ele, né? O campo num plano, aqui está uma figura 3D, mas se a minha mão aqui for o campo, o plano carregado, o campo é uniforme, né? Então ele era perpendicular em todos os pontos ao redor desse plano, formava um campo elétrico uniforme, a gente já falou isso, tá? E eu tinha dado o resultado desse campo, agora eu consigo mostrar por lei de Gauss o resultado matemático que a gente já sabe, né? Se for um plano só, o campo aqui em volta dele, se o plano é vertical, o campo é horizontal e vale 2πk sigma. Se forem dois planos, 4πk sigma. A gente já sabe esse resultado. Mas é legal mostrar que vem da lei de Gauss também. Eu posso usar a lei de Gauss para poder calcular. Tá? Então, de novo, pessoal, como o campo é horizontal e uniforme, igual em todos os pontos, eu posso imaginar uma gaussiana cuja superfície da gaussiana seja perfurada uniformemente por todos os campos, né? E isso pode ser uma tampa de um cilindro. Então, de novo, uma boa gaussiana aqui, ó, é um cilindro que extrapola esse plano para os dois lados, ó, aqui pontilhado lá atrás e aqui na frente desse plano. Então a gente vê que a gaussiana, ó, de novo, ó, tem tampa, tampa e área lateral, pessoal. Só que o campo agora só vai perfurar as tampas, tá? Não tem campo perfurando a lateral, porque a gente já viu, o plano vertical só tem campo horizontal. Então o campo só vai perfurar as duas tampas, tá? Não vai perfurar a lateral. Se eu quiser ver uma outra visão, uma visão não tridimensional, mas uma visão chapada, né? Então aqui eu tenho o plano, ó. Aqui é a superfície gaussiana cilíndrica e o campo, ó, linhas de campo uniforme, o campo só perfura as tampas do cilindro, a lateral não. Tá bom? Então calculo pela lei de Gauss, integral fechada de EdA, carga interna sobre ε0.
Abro essa integral fechada em 3 integrais abertas, tá? Na lateral e nas duas tampas. Só que agora o que acontece é que na lateral, quando eu desenho o meu nzinho na lateral aqui, ó, e o meu nzinho nas tampas, o ângulo vai ser 0 entre o E e o N nas tampas. Na lateral, né, o campo é horizontal, normal aqui é para cima ou para baixo aqui embaixo. Então o ângulo aqui vai ser 90 e o cosseno de 90 é 0. Tá? Então eu só vou ficar com as duas integrais nas tampas. E em ambos os casos, ó, o ângulo é 0 grau entre o N e o E. Tá? Então essa integral vai dar 0. E aqui eu vou ficar então com o dobro, né? 2 vezes E. O E saiu das integrais. 2 vezes E, integral de dA. Vamos lá. Quem é a área? De novo, tem que pensar isso, pessoal. Essa área veio dessas integrais aqui, que são as áreas das tampas da gaussiana. Então, é πrzinho quadrado aqui, a área lateral dessas gaussianas. Tá? Então, fica 2e, πrzinho quadrado, Q interno sobre ε0. Vamos lá, próxima pergunta. Quem é meu Q interno? Pessoal, a carga interna não é a carga total do plano, até porque seria infinito, né? Um plano infinito. Tá? A carga interna gaussiana é só a carga dessa superfície aqui, ó. É a carga dentro da gaussiana, ou seja, a carga do plano, mas só a carga do plano que está dentro da gaussiana. Como que eu vou saber essa carga? A partir do sigma, ó, que é a densidade de carga do plano. Então, o sigma é a carga total do plano pela área total do plano. Então, a carga interna aqui é o sigma vezes a área interna aqui, que é a área da tampa. Tá? Então, veja que a área interna é a mesma área da tampa do cilindro. Então, a área da tampa é πrzinho quadrado, jogo lá. Então, fica 2e πrzinho quadrado, sigma πrzinho quadrado sobre ε0. πrzinho quadrado vai embora, o 2 desce dividindo e eu chego em sigma sobre 2 ε0. Então, esse é o campo uniforme que o plano, então, esse é o campo uniforme que o plano gera no espaço ao redor dele. Tá? Se você trocar o K 1 sobre 4πε, você chega na fórmula que a gente já conhece, 2πk sigma. Tá? Então, esse é o campo de um plano infinito uniformemente carregado. Lembra que se forem múltiplos planos, usa o princípio da superposição. Tá? Então, como a gente já falou também 1 milhão de vezes. E o potencial, pessoal, você calculava a partir do campo. A gente também já fez isso, tem exemplos aí nas aulas passadas. Então, a gente definia um eixo, né, um eixo x aqui, ó, a partir do x igual a 0 no plano. O plano tem um potencial V0, pode ser 0 ou não, tá? Porque o potencial 0 é uma escolha, também a gente falou isso nas aulas anteriores. Então, em x igual a 0 tem o potencial V0 e eu quero o potencial em qualquer ponto aqui na frente. Posso calcular a diferença de potencial, então, entre XA e XB, e se você volta lá nas aulas, você vai ver que dava o potencial num ponto P menos o potencial em x igual a 0, né? Era menos 2πk sigma vezes x, que era a distância do x igual a 0 até o ponto P, onde eu estou analisando. Tá? Ou daqui a gente tirou aquela famosa fórmula que o módulo da DDP só depende do módulo do ΔX entre os dois pontos e o módulo do campo elétrico ali no meio. Isso vale para um plano, para 2 planos, para 4 planos, por princípio da superposição e assim por diante. Então aqui é só uma lembrança, tá? No fundo a gente já viu isso aqui. O que eu estava querendo mostrar é que eu posso usar então lei de Gauss, no fundo era essa a minha lição, porque os resultados todos a gente já conhece, mas eu acho legal mostrar para vocês que pela lei de Gauss eu consigo determinar o campo uniforme no entorno de um plano infinito uniformemente carregado, que dá o resultado 2πk sigma que a gente conhece. Tá beleza, pessoal? Então vimos aí mais um monte de exemplos de usar a lei de Gauss para determinar o campo em determinados pontos do espaço. Tá bom? Valeu e até a nossa próxima aula.